entenda o que é síndrome sensorial. Diagnóstico: filho de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. Giovanna Eubank, uma das apresentadoras do podcast Quem Pode, POD, não conteve emoção ao relatar uma descoberta do pequeno Blaise, de apenas 8 anos de idade. Em recente entrevista, ela revelou que o filho sofre uma síndrome sensorial que afeta diretamente os sentidos básicos, como audição, olfato e tato. Durante a pandemia, o Blaise começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, até que uma médica em São Paulo o diagnosticou com uma síndrome sensorial. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais cheiro, explicou Giovanna. A esposa de Bruno Gagliasso confessou que, antes de compreender os indícios, se sentia culpada em repreender o filho e lamentou o fato de não ter dado a atenção que ele necessitava. Diversas vezes ele passava, por exemplo, pela cozinha, e falava: "Ai, que cheiro forte!" E eu falava: "Blaise, para com isso. É frescura, filho. É o cheiro da cebola." Quando ele pisava na grama e falava: "Me tira daqui." E eu falava: "Filho, para de frescura, é só grama." Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato, onde a gente vai muito, porque o barulho das moscas incomodava ele, contou ela. Giovanna também alertou os papais de plantão para ficarem de olho em situações semelhantes. A gente teve que entender, observar, se adaptar. E hoje, o Blaise vive com essa síndrome sensorial muito bem. Mas foi preciso meu olhar, o olhar do Bruno, o olhar de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Blaise. Eu poderia pensar que era frescura pelo resto da vida, finalizou. O desabafo da apresentadora a respeito do diagnóstico da síndrome sensorial de Blaise fez dúvidas virem à tona sobre esse tema. Para esclarecer aos leitores, a Metropolitana FM ouviu Thelma Abraão, formada em biomedicina há mais de 20 anos e especialista em neurociências comportamental infantil. Ela também é autora do best-seller Pais que Evoluem. Primeiramente, Thelma explica que não se trata de uma síndrome, e sim de um transtorno, lembrando que esse caso não é uma síndrome, sim um transtorno de processamento sensorial. É muito importante abordarmos esse assunto, pois muitos pais não têm conhecimento desse transtorno e muito importante, pois traz uma grande compreensão sobre o comportamento infantil, inicia ela. Alguns pais e cuidadores podem achar que alguns comportamentos da criança é birra, coisas de criança mimada ou fresca, e pelo contrário, a criança pode estar sofrendo com diferentes estímulos sensoriais. Por isso, é muito importante que as crianças tenham um acompanhamento com terapeuta ocupacional, ajudando a ter uma qualidade de vida melhor durante a infância, continua. Caso a criança seja diagnosticada, esses acompanhamentos podem ajudar muito, principalmente a ter uma compreensão dos pais, ajudando-os a entender melhor o filho, tendo empatia e uma relação muito melhor com o filho, finaliza Thelma. Além disso, a Metropolitana FM também conversou com Alexander Beis, psicólogo que atua na profissão há mais de 20 anos e é especialista em saúde mental. Especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Confira. Metropolitana FM. O que é o transtorno de processamento sensorial de Blaise? Psicólogo Alexander Beis. O transtorno de processamento sensorial é um quadro em que o cérebro e o sistema nervoso do indivíduo apresentam dificuldades para processar os estímulos do ambiente e os sentidos, que pode acabar sendo confundido com autismo, TEA. Metropolitana FM. Como identificar? Psicólogo Alexander Beis. A criança pode apresentar algumas alterações, tendo um excesso ou falta de estímulos, como por exemplo ser mais seletivo ou ter dificuldade alimentar, evitando algum tipo de comida ou textura, agitação e necessidade em estar se movimentando.
Não querer vestir algumas roupas por conta do tecido, entre algumas outras coisas. Metropolitana FM, qual é o tratamento? Psicólogo Alexander Bass, não existe cura para essa síndrome. Mas tem como fazer um tratamento para ajudar em uma melhor convivência e interação. Por isso é muito importante ter acompanhamento com um psicólogo, pediatra, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.